O nível de gravidez é exponencial, é o mais alto, não porque a gente está exagerando, é porque se você vê, tem uma escalada aqui que vai piorando e piorando e piorando. E quando eu falo piorando, estou falando mais e mais fora da lei. Okay? A último mandado do ministro, literalmente, do 11 de julho, né, essa ordem sigilosa de censura, literalmente viola todas as leis que podem ser violadas. Viola a lei americana, viola o Tratado Bilateral Mútuo entre Brasil e Estados Unidos para assistência legal e viola a lei brasileira, a jurisprudência brasileira. Então, estamos chegando num nível que é preocupante. Por que viola a lei americana? Porque a Rumble, para poder liberar informação, que é o que pede a ordem de dados de um usuário americano, de um usuário dos Estados Unidos, a Rumble precisa ser apresentada como uma ordem judicial válida, né? Ordens estrangeiras, de juízes estrangeiros, podem ser válidas, tem um protocolo, um mecanismo para isso, que vai através do Tratado Bilateral Mútuo entre o Brasil e Estados Unidos. Que cabe ressaltar, é um protocolo que é seguido por todos os juízes brasileiros, o tempo todo. Aliás, pelo menos a Rumble não sabe de nenhum outro caso de outro ministro do Supremo ou juiz brasileiro que tem evitado seguir os protocolos do Tratado Bilateral Mútuo do Brasil e Estados Unidos e encaminhar seus mandados, suas ordens por e-mail. Né? Por que são encaminhados por e-mail? Porque se você encaminha pelo mecanismo estabelecido no Tratado Bilateral, obviamente o governo americano recebe essas ordens e teria a oportunidade de se expressar. E se o governo americano recusar fazer cumprir a ordem não seria válida nos Estados Unidos. Então, para bypassear esse protocolo, esse processo que está ali para garantir a soberania dos dois países, o ministro resolveu começar a encaminhar de forma irregular mandados por e-mail. Começou em fevereiro, agora continuou em julho, 11 de julho. Então, isso aqui é fundamental de entender. Por quê? Porque para cumprir com o mandado ilegal, baixo a lei americana, ou a ordem legal do ministro Alexandre de Moraes, a Rumble teria que afirmativamente violar a lei dos Estados Unidos, especificamente a Stored Communications Act, o qual submeteria a Rumble a ser processada civilmente e diversas multas nos Estados Unidos. Então o ministro está, sei lá, se por uma jogada política, jogada de poder, colocando a Rumble numa situação impossível, porque eu não posso violar uma lei na jurisdição que aplica a mim, onde eu estou regulado, onde eu opero, que é os Estados Unidos, para cumprir com uma ordem ilegal de um juiz numa jurisdição onde eu não opero. Então, parece ter sido desenhada para que a Rumble não tenha como cumprir, né? Assim que é violada a lei dos Estados Unidos. A lei brasileira é violada da seguinte forma. A jurisprudência fala que você está sujeito à jurisdição brasileira. A gente disputa isso, né? A gente desconcorda, mas é o raciocínio jurídico brasileiro, do ministro Alexandre de Moraes. Que toda empresa que tem seu conteúdo disponível no Brasil, ou seja, na internet, e que tem um certo número de usuários, o número não foi estabelecido ainda, no Brasil, estaria sujeita à jurisdição brasileira e teria que montar uma subsidiária, fazer um CNPJ, contratar um representante legal no país, etc. Bom, a gente pode desconcordar se isso está certo ou errado, nós achamos que está errado. Mas a Rumble está bloqueada no Brasil desde fevereiro de 2025, pela ordem do ministro Alexandre de Moraes. Então, o conteúdo da Rumble não está disponível no Brasil. E não tem usuários ativos no Brasil, porque a Rumble está totalmente bloqueada no Brasil. Porém, baixo a jurisprudência brasileira, baixo as regras de jogo que o ministro Alexandre de Moraes inventou ele mesmo assim não tem jurisdição. E não tem um poder nenhum para demandar absolutamente nada do Rumble. Então, por isso que está violando a lei brasileira, né? E, finalmente, está violando o Tratado Bilateral Mútuo. Por quê? Porque o ministro mesmo, ele sabe como seguir os protocolos do tratado, porque ele fez muitas outras vezes certinho, e todos os outros juízes brasileiros seguem o protocolo do tratado. Então ele está indo fora do tratado bilateral, fora dos mecanismos oficiais, para atingir esse resultado. Então, assim, é preocupante, extremamente preocupante.